Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre uma escola lá da Grécia Antiga, no período de Alexandre, que se chama, na verdade é uma corrente, né? Uma corrente filosófica que tende a olhar para a natureza, né, para as correspondências que davam fazer com que os homens se perguntassem entre as dúvidas aquilo que seria melhor, né, para a prática. Como desenvolver a melhor relação com a natureza. E aí muitos desses pensadores lá na época, ou seja, as pessoas que eram procuradas para serem fontes de descobertas, né? É como se as dúvidas fossem levadas a esses filósofos, né? E aí esses filósofos, eles tinham o trabalho de apreender essas dúvidas da sociedade e discutir na ágora, na política, entre os seus próximos, aquilo que melhor lhes cabia o entendimento dessas dúvidas. Então, é basicamente isso, né? E aí, assim foi desenvolvendo a informação para os meios, né? Para dissentenciar aos meios. Só que com a proliferação de agentes, essas escolas cresceram e ganharam volumes de expressão significativa. E aí essas escolas elas foram ganhando arquitetura de dimensões de saberes, das quais cada escola procurava dizer saber a partir de um complexo, de uma estrutura. E aí o que rige o riger dessas estruturas, né, era a forma que eles pensavam. Eles desenvolviam pensamentos. E aí, para eles desenvolver esse pensamento, eles tinham resoluções de apreensão de pensamentos, né? Para muitos, pensar não era uma arte abstrata. Ela começava de uma dúvida e dessa dúvida ela era percorrida, era percussiva a partir de vários pontos de questionamento. E aí a escola que a gente vai falar hoje, ela bebe muito da potência física do homem, né, daquela questão material de imposicionar sobre o poder humano uma fertilização da matéria que ele assume em relação. A escola que a gente vai falar hoje é o epicurismo. E aí ela tem muita descendência do pensador Demócritos, que buscava ver o mundo a partir de um conceito atomístico, onde se dividisse em todas as matérias, você conseguiria chegar em algo indivisível. E aí esse algo indivisível é o começo de tudo, né? É aonde que mora a razão. É aonde que tem um
tem alguma é um valor, né? É uma coisa a serviço da criação, né? É isso que cria as coisas. Logo, tudo que está criado precisa ter proporções dessa coisa. E aí, a investigação do átomo desproporcionou a física a partir da suspensão dessa ideia, desfrequentando ela em várias bases iterárias de reflexos, de perguntas que eram soltadas, né? E aí todos esses acadêmicos, esses estudantes lá na Grécia Antiga, eles recebiam e alojavam suas lógicas para poder processar entendimentos sobre essa suspensão, sobre esse acredenciamento na razão das pessoas. Porque isso entretia muito deles e eles conseguiam ser aclamados por suas lógicas, por provar às pessoas, porque a sociedade ela era dividida, né? Você tinha as pessoas que viviam no campo, só se empenhando na agricultura, as pessoas que viviam só mandando essas pessoas para o campo, as pessoas que viviam pensando nas guerras, nas conquistas de território e dessas ações e dessas reações, o que fazer. Então a gente tinha esse tipo de sociedade, e eles se reuniam e todos eles vinham com dúvidas, e essas dúvidas buscavam ser respondidas da melhor forma que lhes envolvia, né, a questionamento. Tá. E aí, para poder olhar melhor para o epicurismo, a gente vai procurar se envolver a partir de lâminas. Mas para isso, né, eu trouxe aqui porque é bom ver um pouco do contexto, da arquitetura onde nasce tudo isso, né, na luz da científica que a gente se atenta. E aí você tem aqui, ó, a imagem da Ágora, que ela é erguida por colunas de estrutura, né? Você tem essas estruturas colunares que apreendem uma quadra, né? E nessa quadra você tem a reunião de pessoas questionadoras, né? Então a gente tem mais uma imagem da Ágora, de uma Ágora. E o que é importante? É importante entender como esses status para essas pessoas eram impositivos. Era positivo para elas ter esses status de pensador, né? Você tinha uma motivação na arte de pensar. E aí o que isso quer dizer? Que valia a pena se tornar um pensador. E aí as pessoas se desenvolviam no sentido que a gente hoje fala de seres sociais. As pessoas desenvolviam sua empatia para com as outras por questões de assemelhação de ideias, né? E aí essas assemelhações de ideias
criavam forças de empreendimento de razão desses espaços públicos. E aí você nasce daqui a amizade, a sociedade de empreendimentos. Todas essas ideias que a gente tem nascem desse berço. E aí que você tem a arte da época, que é uma arte muito dramática, né? Você tem as feições bem delineadas e um drama acontecendo que, ao olhar de quem vê, percebe, né? E aí esses quadros, essas esculturas, elas estão dentro de academizações, né? Ou seja, existem histórias para poder desmontar todos esses empreendimentos, esculpidos, né? Tá. E aí agora a gente pode começar a desenvolver o intelecto sobre o epicurismo. Então, como a gente tinha várias versões de contas, né? Você tinha os povos e aí as várias versões de contas que enevoavam os seres, né? Então, começavam a dividir os seres pelas contas que eles logistificavam, provando ou procurando provar. Então, você tinha essa eleição de seres por ideias. E aí, ser um homem entendido de ideia e pertencente a uma nascente, ou seja, uma escola, era status, né? Bom, e aí o que isso quer dizer? Quer dizer que isso era um atrativo. E as pessoas, elas tinham motivo para passar muita parte do dia buscando resolver ideias ou chegar com ideias novas. Mas para isso elas partiam de ideias comuns, né? E aí essas correntes, elas organizavam essa comunhão desses seres. E aí tudo era bem automático, até que eles criassem um domínio mais fidedigno, né? Uma academia, uma faculdade. E aí o que acontecia? Era quase que time de futebol. As escolas, as pessoas torciam para que alguns estivessem certos. Então havia esse sucesso dessas academias. E o epicurismo, o sucesso do epicurismo é sobre a desmantelação do lado da misteriosidade, né? Porque para chamar atenção, o mistério era emprego de muitos, né?
você tinha muita. Deixa eu pegar aqui. Você tinha muitas pessoas nessa época pensando no sobrenatural. Então o epicurismo ele tenta mostrar que não existe sobrenatural, né? Misteriosidade, né? Que esse sobrenatural é todo sobrenatural é aquilo que não conseguimos interpretar. Então ele nasce de pessoas que querem sobrepor a verdade, né? O sobrenatural passa a sobrepor a verdade. E aí o que o epicurismo faz? O epicurismo ele fala que a felicidade ela é um valor em que todos nós onde que eu pus? Alma imortal. Aquilo que não conseguimos interpretar. Aí, por exemplo, isso aqui a gente pode falar assim, ó, sobrepor a verdade. Então, por exemplo, a morte, os deuses, a criação do universo. Então, tudo isso que a gente não tem explicação pontual sobrenatural, que as pessoas desenvolvem a partir do sobrenatural, não é aceito pelo epicurismo. E aí isso acaba atrapalhando a verdade, né? E aí pro epicurismo a felicidade está na relação de cada ser em sua sentença de si e revelar-se. Só que essa felicidade ela é conquistada a partir da moderação física, né? Ou seja, você precisa moderar a sua relação, né? Moderação física das relações que apreendem você na vida. E aí todo ponto de equilíbrio, tranquilidade, é algo a se apegar.
né? Porque isso porque isso, ó, todo ponto de equilíbrio, tranquilidade é algo a se apegar, porque o homem foge à dor, né? Então, olha só, no epicurismo, quando o homem consegue se livrar da perturbação, é um empreendimento. Só que essa perturbação, ela tem várias conotações. Então, a ideia de perturbação aqui no epicurismo pode ser ampliada, porque essa perturbação aqui, ela é generalizada para cada ser. E como para cada ser a felicidade é relativa, nós temos que a perturbação também é relativa. E quando ele consegue vencer essa perturbação, ele consegue achar a felicidade. E como que o epicurismo ele pensa? Ele pensa que com isso o homem consegue controlar impulsos. Então, essa é a ideia, né? Você trabalhar a ideia dos pontos de felicidade para controlar os impulsos. Então, o que isso quer dizer? Você tem, então, pessoal lá na Grécia, e aí várias escolas. E aí o epicurismo chega, e aí chegam dúvidas que chegam para todas as escolas, chegam para o epicurismo. E aí o pessoal chega aqui e fala assim: epicurismo. O pessoal ali tá falando que a morte não termina, a alma não tá ligada no corpo. Aí o epicurismo fala: não, sobre o nosso jeito de pensar, tudo tá ligado, e tudo que existe é uma decomposição de matérias, né? Tudo que existe já existia, né? Você só tem a reordenação atômica a partir de eventos. Então, acontece um evento na Terra e está sempre acontecendo eventos. E esses eventos fazem reordenação nos átomos. E aí essas reordenações nos átomos são o produto do agora, né, do presente. Então, se a alma ela é uma matéria, ela é um empreendimento que pode sofrer reordenação. Logo, se a alma depende do organismo para poder funcionar, quando ela sofrer reordenação atômica, ela vai ligar-se a outras matérias, e aí ela pode se tornar vários outros empreendimentos atômicos, né, materiais. E aí o que o epicurismo faz? O epicurismo ele acredita que os seres
eles têm a alma mortal, né? Quando sua vida terminar, acabou tudo, né? E os deuses são os seres na Terra que atingiram a felicidade. E aí, deuses não dão forma e nem regem o universo para o epicurismo. A ideia de Deus para o epicurismo é o seguinte: o que é Deus para o epicurismo? Deus é quando o átomo atinge a felicidade. E aí essa felicidade é o controle, controle de perturbações, né? Controle de perturbações. É quando o homem consegue escolher, né? Estar em felicidade é quando o homem consegue estar em dinamismo. A verdade é aquilo que está ao alcance do homem. E esse é o caminho para a verdade. Felicidade e essa liberta. Então você tem que... Se a pessoa ela consegue ter felicidade, controlar a perturbação, ela consegue se ver livre. Livre no sentido das pressões ambientes. Porque no ambiente você tem muitas pressões. E aí a física ela fala, né? Você tem as pressões dos meios. E aí essas pressões dos meios causam perturbações nos seres e nos átomos que desinformam os seres. Quando existem essas pressões nos átomos, ocorrem reordenações nos seres que fazem com que eles percam o controle. E aí eles perdem a ilusão de serem felizes, de estarem felizes. Quando o ser consegue a ilusão de estar feliz, quer dizer que ele tem a ilusão de estar no controle e tem a ilusão de ser livre, ou seja, livre para passar pelo meio sem sofrer perturbação atômica nos seus átomos, sem sofrer reordenação atômica. E toda reordenação atômica são eventos que levam à morte. Porque a morte é a reordenação atômica do meio, né? E aí o que eles para eles navegarem, né? As pessoas que são coligadas a essa ideia, elas preferem acreditar que não existe um criador de tudo. Elas preferem acreditar que tudo já estava criado e que se eles estão ali é porque a criação proporcionou sobre a reordenação essa construção, né? Então ele já é como se o ser já estava escrito por natureza, né? Só estava esperando a reordenação atômica para que viesse a vida, né? A ligação, essa ligação atômica, ela desenha
aquilo que já está desenhado, né? Por natureza atômica, né? Você tem a natureza atômica que já desenhou tudo. Então, para o filósofo, para o ser humano, ele se torna Deus quando ele consegue controlar esse átomo, essa natureza atômica, segundo os epícuros. Só que Deus não tem nada a ver com a criação das coisas, porque tudo já está criado. Deus, ele só modifica, né? O homem, ele não consegue modificar a natureza. A natureza ele só consegue modificar a si mesmo, né? E aí o que acontece? Que existe a limitação dos átomos, a limitação dos átomos que desenvolvem os seres, né? As matérias que os seres são, e tudo que se tem recriado pelo átomo em repartição é tudo uma variação. Então você tem essa questão, a variação de coisas que já são criadas, já estavam criadas. Então é como se você tivesse uma permutação. É aquela ideia, é uma permuta. E aí você tem uma permuta atômica. Bom, então vamos lá. O epicurismo, ele tem aquela ideia fundamentada no cuidado da reação que desadmite controle. Entre o seu corpo em potencial de empreender matéria e dessa matéria encontrar controle e felicidade, status de Deus, né? Status. Então o que o pessoal lá na época fazia? Eles olhavam uns para os outros em utilização material e ficavam diferindo assim: olha, aquele fulano ali, ele está construindo a sua felicidade porque ele tem treinado aquela arte, e aí só por isso ele consegue se controlar e consegue sobreviver, porque ele desenvolve a si mesmo material. Então vamos pegar a sociedade assim, ó, agricultura, Grécia Antiga.
Vamos ver aqui se a gente acha. E aí o epicurismo ele tá lá, e aí ele tá caminhando pelos campos. E aí ele olha pro agricultor. E aí ele vira e fala assim, ó, aquele ser ali, ó, que tá ali praticando aquela arte, ele só consegue uma ideia de felicidade porque ele se equilibra nessa contração de buscar sequencialmente se controlar nessa razão, nesse empreendedorismo. E aí a sua mecânica desparticiona matéria para controle de perturbação. Então, quanto mais ele pratica isso, essa agricultura, mais ele controla as perturbações e mais ele se vê livre, por mais que ele esteja servindo. E aí ele consegue atingir a felicidade, né? E aí ele fala assim, o camponês ele consegue, fulano ali também consegue. Por isso a felicidade ela é relativa, entende? E aí eles caminhavam pela cidade e ficavam desferindo assim, ó. E por que será que aquele cara tá nessa dramaturgia, nessa expressão? E aí eles analisavam, eles faziam os laboratórios lógicos a partir das conversações e chegavam em pontos cada vez mais perto da atomicidade. Hoje em dia a gente faz isso muito com a medicina. E aí todas as impreensões fisiológicas que desparticionam eventos de atividade nos seres, né? E aí essas atividades levam os seres sobre contrações de processos, né? Para reacionar a esses processos, atividades cada vez mais descarregadas, com os graus de proporções que a matéria pede carga. E aí o nutriente da fibra se esquenta e se decompõe, fazendo a sobrevivência dessa desescalação motriz. Mas antes quem olhava com os olhos para isso era o epicurismo, né? E aí esse epicurismo ele é o percussor, né, dessa fisiologia. Lá na Grécia Antiga ele já pensava na sistemática logística de fazer provas a partir das divisões de dúvidas, né? E aí era legal porque isso colocava eles a esse empreendimento conjunto, né? Existia essa religião dos estudantes, né? Eles saudavam estruturas cada vez mais descaracterizadas na matéria. Eu vou dar um exemplo, né? Você tem a geometria, a física, a química e a biologia, todas sendo engrenadas sobre esses conjuntos de estudantes, né, lá da Grécia Antiga, que buscavam por status mesmo, né, de pegar a matéria e apurar na reflexão. Então, quando a gente for ver, né, um pouco do homocentrismo,
a gente consegue ver a aproximação dessas matérias para o lado da carne, né, do verbo, ou seja, da semelhança que coloca os seres em desinformar matérias para serem apreendidos por elas. E aí isso já bastava para o epicurismo, né? Essa descoberta, esse paralelo, esses artifícios de ecognição faziam com que as pessoas na época se concentrassem nesses tipos de resolução, né? Então você tem a divisão, né? Você tem a divisão de pensadores acontecendo. E isso é muito importante, porque é isso que é disso que sobrevivemos, né? E vemos um pouco desse, e vemos um pouco não, e vemos tudo isso atualizado na atualidade. Então tudo que a gente tem na atualidade é um reflexo dessa geração. Bom, acho que o epicurismo, ele é isso, né? O que mais que eu poderia falar? É uma relativa à cura, né? A cura do ser pela sua autocapacitância, né? Essa observação. E aí você tem os filósofos aqui, ó, os representantes. Epícoro de Samos, que é o filósofo lá da época de 341 a.C. a 270. Você tem o Metrodoro de Lampsaco, também filósofo grego. Colotes de Lampsaco. Leontiona, filósofa. Carneisco, Rabírio, Zenão de Sidon, Filodemo de Gadara e Tito Lucrécio Caro, poeta e filósofo romano. E aí tudo isso antes de Cristo ainda, né? Há mais de 2000 anos atrás aconteceu. Então não pense vocês que nós estamos assim bem distantes deles na realidade. Nós estamos bem perto, se eu não diria que nós vivemos uma Grécia antiga, porque ainda existem muitas pessoas que se dividem atualmente pelas ideias, né? Por mais que a gente tenha a ciência fundamentando provas muito concêntricas, né? Você tem um pessoal que descentraliza elas pela irresponsabilidade de
de procurar razão, né? Apenas por por empreendimento pessoal mesmo, né? Por falta de estímulo para poder parar e percorrer esse caminho que muitas pessoas vêm percorrendo, né? Até porque é até uma vergonha, né? Mas nos dias atuais a gente tem fome ainda, doenças, até desigualdade social, você tem preconceito, você tem cara, tudo isso é um atraso para o nosso empreendimento social, né? E aí você tem um monte de pessoas ligadas e desafiadas sobre esses parâmetros para poder trabalhar suas vidas, suas atomicidades em preocupação desses encargos, né? Porque isso tem existido ainda na sociedade. Então são coisas simples, mas que ainda não foram equilibradas socialmente falando. Porque a gente sabe que tudo é um empreendimento logístico que faz as pessoas acreditarem e procurarem razões para continuar acreditando. E aí, enquanto estiverem pessoas acreditando, vai existir, né? Porque tudo que o homem acredita, ele transforma em verdade. Por mais que seja no mundo das ideias, uma ideia desimplantada vira verdade nas artes e encenações, que é uma oficina que a gente tem hoje em dia, né? Você tem artistas e oficiais das artes encenando versões de ideias, de ilusões. E aí nasce, né? Desinsemina, mediaticaliza, faz uma chuva de impressão. E aí, quando pensa que não, tá todo o povo impressionado e acreditado nessa impressão. Porque tudo que o corpo sente, por mais que seja uma arte, né, um evento dramaturgo, ele desapega uma aparência desse dado, desse ângulo. Até por isso a gente precisa estudar muito para fugir das falsas impressões de dores, né? Porque o mundo está cheio de dor desinseminada, porém são todas psicológicas, né? A dor que realmente dói é só o corpo que sabe, e o corpo dá conta. Agora, essas dores que doem, a gente não sabe da onde que vem, que nosso corpo não dá conta, é tudo artificial, é tudo psicológico. Só que quando a gente assimila, cria-se uma falsa indexação, um índice de sensação que é falso, porém faz contração por conta de assimilação muscular, física. E aí o epicurismo ele fala, tudo isso é uma física, é uma atomística de contração implantada. Porque os seres nasceram sobre as soluções de átomos e têm empreendido essas soluções já há anos. E tudo que ele precisa, a matéria,
tá na imposição da impressão, tá no controle que ele pode dar à matéria. E aí essa matéria, essa mecânica que dinamiza o homem, encontra a felicidade quando o homem consegue controlar essa matéria e eliminar a perturbação, alcançar a ataraxia, né? Que é a ausência de perturbações. Ele está no meio, ele está trabalhando, mas ele está com um vetor muito mais feliz do que perturbado com os vários agentes psicológicos de dores no meio, dramaturgindo, encenificando uma pressão desimprecisa pela aparência que quer alquimizar-se, administrando-se nesses meios, com as suas aparências em focos de contrações, por desrevelar um diferencial. E isso é verdade, cara. Isso é muito verdade. Eu já trabalhei muito em muitos empreendimentos, né? E aí cada ser é um ator. E aí cada ser, enquanto ele não está feliz, enquanto ele não está controlando algo no seu status de banda, de fazer contrações com algo e revelar produtos, ele está atormentado, ele está tremendo, ele está encenando a busca por um empreendimento. E é isso que eu gostaria de estar falando com você sobre essa escola. E aí no próximo vídeo a gente fala de uma outra escola helenística e tenta prestar atenção nesses pontos interessantes que eles argumentaram e nós argumentamos desde então com esse empreendimento educacional, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.